Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma videoaula. Hoje vai ser a nossa primeira videoaula falando sobre função seno. Então, das 3 funções trigonométricas que nós vamos trabalhar, seno, cosseno e tangente, hoje é a nossa primeira videoaula. Quando nós trabalhamos o nosso ciclo trigonométrico, botei ele aqui só para a gente dar uma relembrada, ok? Nós vimos que o nosso ciclo trigonométrico ele foi dividido em 4 quadrantes, olha lá. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Representamos, então, os ângulos em grau e também representamos os ângulos em radianos. 0 graus, 90 graus, 180, 270, 360. Se fosse em rádio, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e uma volta completa, 2π. Tudo bem? Aí começamos a trabalhar com a ideia do seno de um ângulo, do cosseno de um ângulo, da tangente de um ângulo. Como que a gente fez isso? Nós visualizamos o eixo vertical, que era o eixo que estava sem sono, o de pezinho, como sendo o eixo seno. O eixo horizontal, que era o eixo que estava com sono, deitadinho, era o eixo dos cossenos. E paralelo ao eixo dos senos, nós mostramos o eixo das tangentes. Tranquilo? Para cada pontinho que eu colocasse, né, no meu ciclo trigonométrico, eu conseguia calcular o seno, o cosseno, a tangente, a cotangente, a cossecante, a secante, que eram as funçõezinhas que a gente trabalhou, lembra? As relaçõezinhas inversas do seno, do cosseno e da tangente. Tudo bem? Hoje a gente vai começar a trabalhar com a ideia de uma função. Então, para um determinado pontinho, por exemplo, esse pontinho C aqui, ele vai ter, né, uma imagem e um domíniozinho. Então vai ter um valorzinho de x e um valorzinho de y para ele. Só que a gente vai estar trabalhando dentro do seno só, depois dentro do cosseno e depois dentro da tangente. Então a gente vai falar o seguinte, a gente vai estar trabalhando uma função de R em R, ou seja, saindo dos reais, chegando nos reais. E a função a gente vai generalizar dessa maneira aqui, ó. F de x vai ser igual a mais B seno de kx mais C. Tranquilo? Tudo bem? Professora, mas onde é que a gente usa, né, esse lance de função seno, função cosseno, função tangente? Vocês vão reparar, pessoal, que muitos exercícios que vêm contextualizados, por exemplo, situações que mostram, né, a variação de pressão sanguínea de uma determinada pessoa em relação ao tempo, a altura de um determinado navio que foi ancorado, né, aí sobe e desce de acordo com a onda, beleza? Então, tudo isso aí, galerinha, são exemplos, são exercícios que vão surgir. Então, a função seno, ela está presente sim no seu dia a dia. Né? A altura de uma determinada pessoa em relação ao solo, quando a gente está, por exemplo, no parque da cidade, estamos usando a roda gigante. Você vai perceber também que a gente tem como representar a função seno ali. Número, sei lá, de turista de uma determinada cidade, né, num determinado período, no verão. Né? Então, existe, né, esses crescimentos ondulatórios que a gente tem como representar através da função seno, beleza? Então, por isso que a gente vai se preocupar agora em estudar essa funçãozinha, que está dentro dos reais e que, genericamente, é essa representação, tá? Qual é o intuito, galerinha? Você saber construir, você saber ler, né, e interpretar os gráficos dessa função. É a parte mais bacana. Com isso, você vai ser capaz de determinar o período, você vai reparar que existe uma periodicidade, o domínio, né, e a imagem dessa determinada função. E aí o mais bacana de tudo vai ser quando a gente colocar dentro dos probleminhas, que envolvem fenômenos, né, físicos, sociais, que se repetem. Então que você vai ver que tem como ver a periodicidade. Então vamos começar? Vou começar com a funçãozinha, ó, f de x, a mais simplesinha. F de x que é igual a seno de x. Você já está acostumado no nosso ciclo trigonométrico com alguns ângulozinhos. Você sabe muito bem o valor do seno de 0 graus, de 90 graus, de 180 graus, de 270 graus, de 360 graus. Ah, professor, eu também sei o de 30, de 45 e de 60, que são os notáveis. Exatamente. Só que nós iremos, pessoal, trabalhar principalmente, tá, com esses ângulozinhos aqui, ó. Então, esses aqui são os ângulozinhos que a gente vai se preocupar. 0, 90, 180, 260 e 360, que é justamente o nosso ciclozinho trigonométrico. Tá, professora, mas a gente vai fazer o que agora? A gente vai construir o gráfico dessa função,
que aí a partir do gráfico a gente vai começar a estudar o que é amplitude, o que é período, o que é imagem, o que é esse negócio de eixo de simetria e assim por diante. Beleza? Então a primeira coisinha que você vai fazer, quando você for construir o gráfico, quando você estava lá no 9º ano, que você aprendeu, por exemplo, uma funçãozinha do primeiro grau, vou botar aqui, vou rabiscar, depois eu apago, tá? Aí você aprendeu uma funçãozinha do primeiro grau assim, ó, tipo 2x mais 1, né? F de x ou y, você sabe que pode ser a mesma coisa, era representado por 2x mais 1. Aí você aprendeu que, ao construir o gráfico dessa função, ele era representado por uma reta, lembra disso? Onde esses coeficientes te davam alguma informação. Só que antes de você aprender o que é o coeficiente A, coeficiente angular, coeficiente linear, serviu? O que o seu professor fez lá no 9º ano? Ele falou, beleza, vamos construir o gráfico dessa função. Aí você estipulava valores para x e tinha valores correspondentes para y. Com o tempo, você percebeu que 2 valores eram os mais importantes. Era justamente quando x era 0 e quando y era 0. Lembra? Por quê, galerinha? Quando o nosso x é 0, é justamente o ponto onde intercepta o eixo quê? Y. Lembra? E quando o nosso y era 0, era justamente onde interceptava o eixo quê? X. Então você começou a perceber que alguns valores já eram interessantes de a gente escolher. Lembram disso? Tá, então se você entendeu o que você vai entender onde eu quero chegar. Se eu acabei de falar para você que esses aqui são os ângulos interessantes para mim, eu vou então trabalhar o seguinte, eu vou começar pelo meio da minha tabelinha. De tal maneira que eu escolha os ângulozinhos que eu conheço. Então eu vou primeiro calcular o seno de 0 graus, vou calcular o seno de 90 graus, vou calcular o seno de 180 graus, vou calcular o seno de 270 graus e vou calcular o seno de 360. Por quê? Porque aí eu vou ter quem? A minha imagem. Galera, quando eu escrevo aqui no meio seno de 0, seno de 90, seno de 180, 270 e 360, qual é o valorzinho do ângulo que eu estou escolhendo aqui, ó? Ué, professora, 0, 90, 180, 360. Então seriam esses valores aqui, não é? Beleza, já você vai ver que não coincide, tá? Esse é o primeiro exemplozinho. Então começamos do meio, ok. Fala pra mim, qual é o valor do seno de 0, pessoal? Ué, professora, seno de 0, eu lembro lá no meu ciclo trigonométrico do slide anterior, aqui é 0, aqui é 90, aqui é 180, aqui é 270 e aqui é 360. O eixo seno, professora, eu lembro muito bem que é esse eixo horizontal aqui. E eu lembro muito bem que ele varia de menos 1, lembra disso? Até mais 1. Então, o seno de 0, professora, era 0. Compensação, o seno de 90 era justamente quem, pessoal? 1. De 180, o seno era quanto? 0 também. Opa, de 270 era lá embaixo. Quanto era? Menos 1. E de 360 novamente era quanto, pessoal? 0. Calma aí. Então, eu tenho, quando x é 0, a minha imagem é quanto, pessoal? 0. Quando x é 90 graus, a minha imagem é quanto? 1. Então, eu tenho pares ordenados. Eu estou formando pares ordenados, ó. 0, 0, 90, 1, 180, 0 e assim por diante, concorda? Professor, eu poderia representar em radiano? Claro, galerinha, podia muito bem botar assim, ó, π sobre 2 e 1, π e 0 e assim por diante, beleza? Vamos para o próximo slide para então tentar construir o gráfico dessa função. Olha lá, os valores que eu já tinha preenchido ali anteriormente, eu botei aqui em cima só para a gente não perder, tudo bem? Qual é o objetivo, né, de analisar o gráfico de uma função? Seno, cosseno e tangente. Saber o período, a imagem, a amplitude e o eixo de simetria. Tá, professor? Mas calma aí, vai devagar. O que significa período? Galera, o período é o intervalo que demora para o nosso gráfico se repetir. Porque você vai reparar que ele vai ser uma ondinha. Então, de tanto em tanto tempinho, ele vai se repetir. Beleza? E aí a gente vai descobrir. Pô, como é que eu posso descobrir o período, de repente, sem calcular, né, sem desenhar o gráfico? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Primeiro vamos desenhar o gráfico, tá? A imagem é justamente a variação no eixo quê? No eixo Y. A amplitude, galerinha, é um conceito da física, tá? É justamente a distância entre o meio e a crista. Você fala assim, nossa, professor, não entendi nada. O que é meio e o que é crista? Vamos desenhar o gráfico que você vai entender.
Bora lá. Então eu quero construir o gráfico. Vou marcar os pontos no meu gráfico. Deixa eu usar minha canetinha aqui. Não vou usar tão grossa não, pessoal. Deixa eu só pegar uma cor diferente. Vamos pegar o verde, pode ser? Então vamos lá. O primeiro par ordenado que eu tenho, ó, é 0. Olha lá, 0 com 0. Então tá aqui, ó. Beleza. Primeiro pontinho. Tá, professor, como é que a gente vai marcar agora o 90 e o 1? Vamos tentar dividir de uma forma um pouquinho mais, né, simétricazinha aqui, pra ficar bonitinho. Vamos contar de 2 em 2 aqui, assim, ó. Que eu vou botar aqui é 90, vou botar aqui assim, 90, 180, só para ficar bonitinho, beleza? 270 e 360. Tudo bem? A minha imagem está variando de quanto a quanto, pessoal? De menos 1 até mais 1. Então vamos botar aqui assim, ó, vou botar 2, 4 aqui assim, para ficar mais bonitinho. Vamos botar aqui, ó, de menos 1 até mais 1. Pronto, só para ficar um gráfico um pouquinho mais apresentável, né? Bora lá, deixa eu botar de verdinho aqui agora. Vamos voltar. Então, o primeiro pontinho, 0, 0. Segundo pontinho, 91. Ou seja, quando o meu x é 90, o meu y vale quanto, galerinha? 1. Então, o meu pontinho tá bem aqui assim, meu par ordenado. Quando o x é 0, quando o x é 180, o y vale quanto? 0. O pontinho tá aqui. Quando o x é 270, tá aqui, o y vale quanto? Menos 1, tá lá embaixo. E quando o x é 360, o y vale quanto? 0. Você vai observar, pessoal, que o gráfico dessa função é simplesmente isso aqui, ó. É uma curvinha assim, ó, umas ondinhas, tá? Considera aí, beleza? Professora, mas ele para aqui? Não, galerinha. Tá? Se eu continuar, se eu botasse outros valores para x, inclusive valores negativos, tá? Ele ia fazer assim, ó, e assim por diante. Se eu continuar com valores positivos, ó, ele iria continuar assim, beleza? Variando de menos 1 até no máximo 1. Então, repara só. Primeira coisa, para construir o meu gráfico, eu comecei por onde mesmo? Comecei pelo meio. Estipulei os ângulos que eu conheço no meu ciclo trigonométrico, 0, 90, 180, 270 e 360. Perfeito. Consegui, assim, construir pares ordenados, x e y. Beleza. Marquei os pontos desses pares ordenados no meu gráfico e representei aqui o gráfico dessa função. O que eu quero que você agora perceba? O período que eu te falei é o intervalo, então, que demora para quê? Para o gráfico se repetir, não é? Concorda? Você concorda, pessoal, que esse pedacinho aqui, ó, vou pintar de azul agora, ó, tá aqui, beleza? Isso aqui é um ciclo completo, é uma voltinha completa, olha lá, de 0 até 360. Ele vai se repetindo, mas ele vai se repetindo de quanto em quanto? Ué, professor, de 360 então em 360, exatamente. Então, eu vou dizer que o meu período, pessoal, ele é representado por 360 graus, ou ainda mais bonitinho, tá? Que a gente costuma botar em radiano, por 2π radiano. Beleza? Então, professor, e se eu quiser descobrir, então, qual é, né, o valor do período, assim, olhando para o meu gráficozinho? Você vai pegar, gente, a diferença, tá? Do seu último ângulo menos o primeiro ângulo. Então, o meu último ângulo, 360, menos o meu primeiro ângulo, que foi quanto? 0. Só isso, professora? Só. Aí alguém pode pensar, ué, então sempre vai ser o período, vai ser 0 a 360. Nananinha. Daqui a pouquinho você vai perceber que não vai ser. Tá, professora, a imagem. A gente aprendeu, galerinha, a imagem, quando você estava estudando função na primeira série, eram justamente o quê? Os valores de y, não é? Era a nossa imagenzinha. O domínio eram os valores de x. Então você concorda que, ó, os valores de y, eles estão variando entre menos 1 e 1. Repara só, de menos 1 até no máximo quanto? 1. Então, como que eu vou representar a imagem? Ela varia de menos 1 até no máximo mais 1. Beleza? Professor, você tinha falado de amplitude, conceito da física. Beleza, galerinha. Amplitude vai ser então a distância, galerinha, entre o meio e a crista e o ponto mais alto. Beleza? O pontinho mais alto do meu gráfico. A distância entre o meio e ele. Você concorda que, olha só, olha para esses 90 grauzinhos aqui. Tudo bem? Qual é a distância, pessoal, daqui até chegar aqui? Ué, professora, 1. Se você fosse pensar para baixo, pessoal, para baixo, qual seria a distância do mesmo jeito? 1. Distância está pensando em módulo. Na verdade, galerinha, quando a gente olha para o eixo de simetria, né,
e você consegue perceber melhor. Professora, amplitude então você já sabe que vai ser quanto? 1. Tá? A distânciazinha, né? Entre o meio e a crista da minha ondinha ali. Beleza. O eixo de simetria, pessoal, vai ser justamente o eixo que divide o gráfico paralelamente a x, tá? Paralelamente ao eixo x, ao meio. Você concorda que, olha só, esse pedaço aqui, ó, vamos botar em amarelo só para destacar. Esse pedacinho aqui, ó, que está em amarelo, ok? Essa curvaturazinha. Você concorda que foi dividida justamente por esse eixo em azul ao meio? São simétricos? É como se fosse um espelhinho? Eita, professor, é mesmo. Então eu posso dizer que o meu eixo de simetria, pessoal, ele é representado justamente por quem? Por y igual a 0. Ou seja, que é o meu eixo o quê? Meu eixo x. Quando o meu y é 0, né? Meu y igual a 0, minha funçãozinha, né? Constante, é o meu eixo x. Beleza? Você acabou de construir, então, o primeiro gráfico. Eu sei que, na verdade, o primeiro gráfico, vocês de repente ficam com a cabecinha um pouquinho, né? Professor, eu tô achando estranho. Vamos devagar, tá? Vamos pro próximo. Olha o próximo gráfico. Opa, já melhorou, professor. Já melhorou, professor, porque você tinha explicado pra gente que a função genérica, ela era assim, f de x era igual a A mais B, lembra? Seno de kx mais C. Lembram disso? Lembram sim. Beleza, isso aqui foi no primeiro slide que eu botei na aula de hoje. Tudo bem. O que eu falei pra vocês? A gente vai começar sempre do meio, né? Então, no meio, quais são os ângulos que eu vou colocar sempre, pessoal? 0, 90, 180, 270, 360. Até aí, tranquilo? Detalhe agora. Agora que você vai perceber. Se eu coloquei aqui, gente, como sendo 0, na verdade, era seno de quem? De 6x. Então, significa, pessoal, que esse meu 6x, ele tem que ser igual a quanto? 0 graus. Então, significa que o meu x, na verdade, tem que ser quanto? 0. Beleza, então o x realmente é 0. Agora, olha a diferença. Quando eu pego 90 graus, o 90 graus não é justamente o meu 6x dali? Opa, deixa eu mudar a cor, senão fica muito claro. Então, o meu 6x, que é justamente esse ângulozinho aqui, eu estou representando por quem? Por 90 graus, porque eu conheço. Se você pegar o x, isolar o x, 90 dividido por 6, adivinha quanto vai dar, pessoal? 15 graus. Tranquilo? Se você fizer o próximo, adivinha? 6x vai ser igual a 180. Ah, professora, tá muito... Professora, me responde uma coisa. É sem querer ou é por querer que eu estou percebendo que está andando de 15 em 15 graus? Repara, gente. É isso que acontece mesmo, galerinha. Ah, professor, então se eu já pegar os dois primeiros, eu já consigo descobrir, então, qual é, na verdade, de quanto em quanto eu estou andando? Então você pegou 0 graus, beleza? Que deu o primeiro. Depois no segundo deu quanto? 15. Depois você viu que o terceiro deu quanto? 30. O próximo, galera, vai ter que dar quanto? 30 mais 15? 45. E 45 mais 15, adivinha? 60. Tá, professora, mas agora eu quero que você resolva pra mim. Galera, eu tenho que resolver esse pedaço aqui, não é? O 5 vezes o seno de quem? De 0 graus ali, não é? Beleza. Fala pra mim. O seno de 0 graus equivale a quanto, gente? 0. O seno de 90 graus equivale a quanto? 1. De 180, 0. De 270, menos 1. E de 360, 0. Repara, eu tenho que pegar 5 e multiplicar por 0. Isso aqui vai dar quanto? 0. Agora eu tenho que pegar 5 e multiplicar por quanto? Por 1. 5 vezes 1, 5. Agora 5 vezes 0, 0. Agora 5 vezes menos 1, menos 5. E agora 5 vezes 0, 0. Repara a diferença desse slide para o anterior. No anterior, galerinha, esses ângulos aqui, ó, eram justamente os ângulos com o valor de x. Agora, no nosso gráfico, os meus pares ordenados não serão 0 e 0, 90 e 5. Não. Olha os meus pares ordenados. O primeiro, beleza, 0 e 0. O segundo, galerinha, 15 graus e quanto? 5. O terceiro, 30 graus e quanto? 0. O quarto, 45 graus e menos 5. E o quinto, 60 graus e 0.
Então você vai reparar que, por exemplo, o que a gente tinha feito do período de pegar o último ângulo menos o primeiro ângulo, não vai ser igual, não vai ser 360 o tempo todo, não vai ser 2π o tempo todo. Concordo? Olha só, vamos desenhar o gráfico. Ó, peguei os mesmos valores ali, só organizei e deixei ele em cima. Vamos lá, vamos desenhar então, primeiro, né, vamos marcar os pontinhos no nosso gráfico. Então, primeiro ponto, 0, 0. Beleza, começou na origem, professor. Vamos marcar, deixa eu só organizar aqui. Vamos marcar também de 2 em 2, ó. 15 graus, 30 graus, 45 graus e 60 graus. Beleza? Tem que variar de menos 5 até mais 5. Vamos botar que o menos 5 esteja aqui. E vamos botar que o mais 5 esteja bem aqui assim. Só para ficar bonitinho. Beleza. Agora vamos marcar os pontos. 0 e 0 já marquei. 15 e 5. Tá aqui assim. 30 e 0. Tá aqui assim. 45 e menos 5. Opa. Tá aqui assim. E 60 e 0. Tá aqui. Desenhando o gráfico, pessoal. Olha lá. Professora, mas esse gráfico é muito parecido com aquele outro. Realmente. Só que você vai reparar que os valores do período, da imagem, da amplitude, não batem, não coincidem. De cara, gente, vamos começar de baixo para cima, tá? Fala pra mim, quem você acha que seria o eixo de simetria? Ou seja, que divide o nosso gráficozinho paralelamente ao eixo X, justamente ao meio. Ah, professora, é muito fácil. De novo, ó, é o próprio eixo X. Ou seja, novamente, o eixo de simetria é o meu y igual a quanto, gente? 0. Beleza. Vamos ver se você entendeu, então. O que seria, né, a sua amplitude, pessoal? Professor, a amplitude você falou que era aquele conceito da física, né? A distância do meiozinho até a crista. Olha só, até a crista, qual foi a distância agora, gente? 5. Beleza. Então, a amplitude vale 5. A imagem, pessoal. Ah, professor, a imagem está facinho. A imagem está bem aqui, ó. De menos 5 até mais 5. Então, a nossa imagenzinha vai ser de menos 5 até mais 5. Beleza? Professor, e o período, pelo que você mostrou, é, né, de quanto em quanto se repete, não é assim? Intervalo que demora para o gráfico se repetir. Beleza. Você falou, professor, que a gente podia pegar o último ângulo e diminuir do primeiro. Exatamente. Se você pegar 60 graus e diminuir de 0, vai dar quanto, gente? 60 graus. Ou, se você quiser representar os 60 graus em radiano, podia ser o quê? Π sobre 3. Beleza? Facinho, tranquilo para todo mundo? Certo, professor. Só que eu não estou entendendo para que você botou aquele A mais B vezes seno de kx mais c. Segura a onda um pouquinho que já já eu vou mostrar por quê. Tá? Porque sem desenhar o gráfico você vai ser capaz, pessoal, de identificar quem é a imagem, quem é a amplitude. Beleza? Se você olhando, né, vou escrever a função aqui de novo. Y era igual a 5, que multiplica seno de 6x. Olha o que eu quero que você comece a perceber. Y eu podia escrever como sendo A mais B seno de kx mais c. Tudo bem? Até aí tranquilo? Belezinha. Quem seria, gente, nesse caso aqui, o valor do seu A? Professora, nessa função não tem o A, ele não apareceu, 0. Quem seria nessa funçãozinha o valor do seu B? 5. Beleza? Quem seria o valor do seu K? 6. Ah, professor, e o meu C nesse caso aqui seria quanto se ele não apareceu? 0. Tudo bem? Esses valores, galerinha, que a gente está colocando aí, eles têm um significadozinho. A representaçãozinha deles dá pra gente, né? Tem até uma musiquinha. A gente costuma cantar uma musiquinha para vocês, né, gravarem o significado de A, de B, de K, de C. Para matar só um pouquinho da curiosidade, vou cantar a musiquinha e você tá proibido de rir, hein? Olha só, a musiquinha é assim. Eu já sei trigonometria, eu já sei trigonometria, eu já sei trigonometria, vou estudar funções. O período da função é 2π sobre k, o domínio dos reais. Ah, eu adoro estudar a imagem A mais B e também A menos B. Desse jeito eu vou passar na UNB. Eu já sei trigonometria. E aí vai. Aí você fala assim, professora, tá,
Que música doida é essa? Que diabo é esse? O período da função é 2π sobre K. Olha o K aqui, galerinha. O que eu acabei de falar que o período da função era? Período da função era 2π na musiquinha sobre quem mesmo que eu falei? Sobre K. Opa, se eu simplificar, isso aqui vai ficar π sobre quanto, gente? 3. Olha lá em cima, qual era o período? π sobre 3. Nossa, professora, você falou também na musiquinha aqui, o domínio são os reais. Beleza. Ah, eu adoro estudar. A imagem, galerinha, A mais B. E também A menos B. Eita, então a imagem 0 mais 5, A mais B. E também 0 menos 5, A menos B. Adivinha quanto deu? 5 e menos 5. Olha lá, galerinha, a imagem. De menos 5 a mais 5. Tá, professora, mas agora? Agora explica aí. E esse A e B aí? A gente já entendeu que A mais B e A menos B da imagem. Mas quem seria esse A mais B? Quem seria esse A e quem seria esse B, né? A segunda parte da musiquinha, gente, é o seguinte, tá? Ele fala assim, desse jeito, vou passar no NB, A mais ou menos B, seno de kx mais C. E também A mais ou menos B, cosseno de kx mais C. Porque serve tanto para função seno quanto cosseno, tá? Aí agora presta atenção na segunda parte. Simetria é o A. Amplitude é o B. Beleza? Assim eu tenho a certeza que eu vou passar onde? Na UNB. Calma aí, professor. Então quer dizer que simetria é o A. Amplitude é o B. Galerinha, quanto deu a amplitude mesmo? Ops, 5. Como que deu o eixo de simetria mesmo, galerinha? Y igual a quanto? 0. Ah, professora, para de brincadeira, né? Sempre vai dar certo, se a gente colocar sempre essa musiquinha aí, a gente vai conseguir, sem nem desenhar o gráfico, né? Descobrir quem é período, quem é imagem, quem é amplitude, quem é eixo de simetria? Sim, galera, vai, tá? Mas eu desenhei primeiro o gráfico, tentei mostrar dentro do gráfico o que seria a imagem, a amplitude, né? Que seria o pontinho mais alto, ó, beleza? Seria, na verdade, a nossa crista, né? De propósito, para que você pudesse perceber simetria, né, a ideia do espelhinho, para você lembrar o que é. Por quê? Porque alguns gráficos vão aparecer para vocês e só olhando para o gráfico você vai ter que ser capaz de escrever a função. Beleza? Por isso que eu adiantei a musiquinha para vocês, tá? Mas eu quero primeiro treinar, né, a construção dos gráficos com vocês. Tudo bem? Vamos pro próximo? Olha lá. Olha já a terceira funçãozinha. Olha que coisa mais bonitinha. Já ficou maiorzinha. Ah, professora, mas deixa a gente já treinar, né? A musiquinha, não custa nada, olha lá. A gente sabe que como que é mesmo a funçãozinha? Ela é A mais B, lembra? Mais ou menos B, seno de kx mais C. E também A mais ou menos B, cosseno de kx mais C. Só que a gente está estudando primeiro a função seno, beleza? Então vamos lá, vamos ver se você realmente entendeu. Vamos ver se você realmente entendeu. Vamos cantar a musiquinha. Eu já sei trigonometria, eu já sei trigonometria, eu já sei trigonometria, vou estudar funções. O período da função é 2π sobre K. O domínio, os reais, eu adoro estudar. A imagem, A mais B e também A menos B. Desse jeito passo na UNB. Eu já sei trigonometria, eu já sei trigonometria, eu já sei trigonometria, vou estudar funções. A mais ou menos B, seno de kx mais C. E também A mais ou menos B, cosseno de kx mais C. Simetria é o A. Amplitude é o B. Desse jeito é certeza que eu vou passar na UNB. Beleza, se a gente lembrou agora as partes da musiquinha, vamos ver se você é capaz de fazer. Olhando para essa função que eu escrevi, quem seria o seu valor de A, pessoal? 2. Quem seria o seu valor de B? Menos 3. Beleza, tranquilo. Quem seria o valorzinho de K? 2, professor. E quem seria o seu C? 90. O seu C, pessoal, você vai reparar que a gente não vai utilizar, tá? Porque ele vai te explicar, na verdade, de onde inicia, né, o gráficozinho da função. Não vai ser, nesse caso, não é o que a gente vai querer. Eu vou permitir que a gente faça isso aqui,
tá? Mas a gente vai em seguida desenhar o gráfico, bonitinho. Então vamos lá. Começando com essa ideia que eu acabei de falar para vocês. Se o período é 2π sobre k, qual é o valor de k, gente? 2. Ué, professor, então o período nesse caso, a gente vai ter que achar, professora, sendo 2π sobre 2, que é o valorzinho do k. Olha lá, gente, aqui, ó. Então, ou seja, qual vai ter que ser o período dessa função? π. Tranquilíssimo. Belezinha. A imagem, professora, você falou que é a mais b e também a menos b. Então, vamos lá. Se eu pegar o meu a, galera, que é quanto? 2. Se eu pegar o meu b, que é quanto ali para vocês? Ué, professora, menos 3. Se eu fizer a menos b e depois a mais b, ajuda aí. 2 menos 3. Ué, professora, vai ficar 2 mais 3, 5. E se eu fizer agora 2 mais menos 3? Ué, professora, vai dar quanto? Menos 1. Então, você já achou que a imagem vai de menos 1 até quanto? Até 5. Tranquilo até aí? Belezura? Opa, se eu apagar aqui, eu vou apagar tudo. Não, volta. Deixa eu só apagar aqui, pegar a borrachinha. Ô, amiguinho, eu quero apagar aqui, a borrachinha. A borrachinha resolveu não funcionar. Ai. Tá, não tem problema não. Vamos lá. Já descobri então a imagem, já descobri o período. Se você sabe pela musiquinha que simetria é o A. Ah, professor, então eu já sei que a simetria é o A. Quem é o valor do A, gente? 2. Então a minha simetria, o meu eixo de simetria vai ser y igual a quanto agora? 2. A amplitude, galerinha, a cristazinha lá, que é o valor de B, vai ser quanto? Ah, professora, vai ser 3. Professora, vai ser menos 3? Não, galera. Quando a gente está falando de medida, a gente está pensando o quê? Em tamanho, módulo, tá? Então você vai pegar apenas em módulo, 3. Tudo bem? Você já seria capaz, então, de responder o que eu perguntei no slide anterior, né? Amplitude, simetria, imagem, período. Domínio, gente, reais. Agora finge que a gente não sabia nada disso. Não sabia de musiquinha nenhuma. Vamos começar do zero, tá? Vou apagar aqui de propósito. Deixa eu só apagar aqui para vocês. Que aí a gente consegue... Opa. Deixa eu limpar. Pronto, limpei. Não sabia nada. O que eu aprendi? Como é que eu construo um gráfico? Professora, você ensinou que a gente tem que pegar os principais ângulos. 0, 90, 180, 270, 360. Ótimo. Só que você ensinou, professora, o seguinte. Olha só quem é, né, esse meinho aqui. Ó. Olha só quem é esse meinho que eu chamei de quanto? De 0. Então significa que... Deixa eu arrumar aqui. Que 2x mais 90, galera, tem que ser igual a quanto? 0. Então significa que 2x tem que ser igual a menos 90. Significa que x tem que ser igual a quanto, gente? Menos 45. Então aqui tem que ser quanto? Menos 45 graus. Vamos pro próximo? No próximo, pessoal, eu tenho que fazer agora, ó, 2x mais 90 tem que ser igual a quem mesmo? Olha lá, 90. Olha, professora, eu vou simplificar. 2x vai ser igual a 0. X vai ser igual a quanto, gente? 0 dividido por 2. 0. Então, aqui seria quanto? 0. O que você reparou? Professor, eu reparei que daqui para cá ele andou quanto mesmo, pessoal? 45. Concorda? Tranquilo? Ah, professor, então ele está andando de 45 em 45. Então, professor, eu já sei que o próximo aqui vai ter que ser quanto, gente? 45. O próximo, 45 mais 45, 90. 90 mais 45, galerinha. 135. Ah, professora, agora vamos lá. Como é que a gente faz mesmo, pessoal? Qual é o valor do seno de 0? 0. Qual é o valor do seno de 90? 1. 180, 0. Menos 1 e 0. Agora vamos fazer a continha? 2 menos 3 vezes 0. Estou fazendo isso aqui, pessoal. Primeiro aqui. Professora, 3 vezes 0 vai dar 0. Então sobrou quem? 2. Agora eu estou fazendo 2 menos 3 vezes 1, pessoal. Menos 3 ali, né? Menos 3 mais 2, adivinha quanto vai dar? Menos 1. Aqui vai zerar de novo, vai sobrar só quem? 2. Aqui, menos 3 com menos 1 vai dar mais 3. Mais 3 com mais 2 vai dar mais 5. E aqui vai zerar de novo, vai sobrar só quem? 2. Repara, os pares ordenados que eu estou construindo então. Menos 45 graus e 2. Aqui 0 graus e menos 1. Aqui 45 graus e 2. Beleza? 90 graus e 5.
E por último, 135 graus e 2. Vou marcar, vamos tentar analisar, tá? Escrevi ali bonitinho, e aí a gente vai tentar chegar no período, na imagem, na amplitude e no eixo de simetria. E vamos ver se bate com o que a gente tinha pensado. Galera, vamos marcar os pontos então. Deixa eu botar aqui os pontinhos para ficar bonitinho. Vou botar aqui assim, ó, de 2 em 2 equivale a um desses carinhas aqui, né? Então, olha só. Menos 45 graus. Pessoal, se quiser colocar em radianos, pode também, tá? 0, 45 graus, 90 graus, 135 graus. Tudo bem? Beleza. E o outro é o quê? Menos 1. Vamos botar aqui, ó. Menos 1, a imagem. 2. Desculpa. 2, 3, 4. Só para ficar simétrico. Tá? Só para ficar bonitinho. Bora lá. Então aqui, ó, era 1, 2, 3, 4 e 5. Tudo bem? Vamos marcar os pontinhos agora. Primeiro ponto. Menos 45 e quanto, galerinha? E 2. A professora está começando lá em cima agora. Exatamente. 0 e menos 1. 0 e menos 1. Tá aqui assim. Depois, 45 e 2. Opa, tá aqui de novo. Depois, 95. Lá em cima, professora. Depois, 135 e quanto, pessoal? 2. Nossa, professora, esse gráfico ficou mais estranho, né? Ficou diferentinho. Vamos botar lá. Olha lá. Vai lá em cima e desce. Beleza? Galera, tenta observar agora. Queria que você tentasse observar o que a gente falou de eixo de simetria, que era justamente que dividia o nosso gráfico paralelamente ao eixo X ao meio. Você concorda que agora não seria mais o meu eixo X como sendo o eixo de simetria? Mas pensa paralelo ao eixo X, que dividiria o meu gráfico justamente ao meio. Ué, professora, seria esse aqui, ó. Concordam? Esse aqui seria representado por y igual a quanto, pessoal? Y igual a 2. Ah, professor, então na verdade posso escrever aqui, ó, eixo de simetria, pessoal, bora lá. Y, só arrumar uma canetinha, y igual a 2. Amplitude, galerinha, é a nossa cristazinha. Tô saindo do 2, ó, e chegando aonde? No 5. Então a minha amplitude tem que ser quanto agora? 3. Pessoal, observa a minha imagem. Ela tá variando de onde, galerinha? Do menos 1 até no máximo quanto? 5. Então, a minha imagem vai de menos 1 até 5. Pessoal, repara agora o período da função. Professora, você falou que o período bastava pegar o último ângulo e diminuir do primeiro ângulo, não era? Então, se eu pegar 135 e diminuir de menos 45 graus, adivinha quanto vai dar essa amplitude? 135 menos menos vira mais. Ué, professora, 180. Ou então o que mesmo? Pi radianos. Beleza? Agora vamos voltar para aquela nossa análise? Vamos lá, vamos lembrar dela aqui. Ó. A função é assim, ó. 2 menos 3, seno de 2x mais 90. Só para você perceber o que a gente tinha feito. Galerinha, a gente descobriu o que é. Lembra? Eu já sei trigonometria, eu já sei trigonometria, eu já sei trigonometria, vou estudar funções. Lembram disso? O período da função é 2π sobre k. Calma aí, prof. O nosso k aqui quem é, pessoal? 2. Então, o período da função seria o quê? 2π sobre 2. Adivinha quanto deu? Π, 180 graus. Eita, é mesmo. O período da função é 2π sobre k. Lembram da musiquinha ou estão mais ou menos? É, mais ou menos. O domínio, os reais, eu adoro estudar. A imagem, galera. A mais B e também A menos B. Calma aí. O valor de A, olha lá. 2, o valor de B, quanto que é aqui? Menos 3. Então, se eu fizer 2 mais menos 3, e se eu fizer 2 menos menos 3, adivinha quanto vai dar? Menos 1 e 5. Ah, professor, eu não acredito. Olha lá, menos 1 e 5. Beleza, mas não acabou. Simetria era quem mesmo, pessoal? O A. Amplitude era quem mesmo? O B. Ah, nem. Olha lá, simetria é o A, que é 2. Então, qual é o valor do eixo de simetria? Y igual a quanto?
2. A amplitude, lembra que a gente pensa em módulo, distância, tamanho? Adivinha qual é o valor da amplitude? B. Quanto deu? 3. Caramba, professora, não fura mesmo. Não fura, pessoal. Beleza? Tranquilo? Entenderam, então, a construção do gráfico da função seno? Prof, entendi. O que vocês vão fazer? Treinar. Eu já liberei uma listinha para vocês, tá? No meu site, www.alenumeros.com. A listinha chama lista número 2, que é justamente construção e interpretação dos gráficos, né? Das funções seno, cosseno e tangente. Com essa aula, você já é capaz de fazer as das funções seno. Beleza? Com os próximos vídeos, você vai fazendo da função cosseno e da função tangente. Galerinha, foi ótimo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, não se esqueça, vai lá, se inscreve, para assim que eu lançar uma nova videoaula você receber um aviso, beleza? Uma notificaçãozinha. E não esquece de dar um likezinho. Beijão e até a próxima.